Gravando. Olá, primeiro ano, beleza? É isso aí, vamos lá. 1º de junho, hoje já é 1º de junho, é isso aí. Força elástica, página 27. Força elástica. Força elástica, página 27. Todo mundo nela? Vamos entender o que é isso daí. É uma das forças mais importantes desse começo aqui também, né? A gente tem a força peso, que tem uma importância muito grande, e agora a gente vê a força elástica, que tem outra importância também, assim, incrível. Ela ajuda o desenvolvimento de muitos equipamentos. E aí a gente já percebe na página 27 a imagem de um trabalho que vocês vão fazer para essa semana para me entregar. A imagem, a gente vê uma imagem de uma mola no tamanho original, e aí depois a gente vê o que? Nós estamos vendo uma esfera que foi pendurada na ponta dessa mola e essa mola sofre uma deformação. Vou fazer aqui o desenho, olha só. Nós temos aqui ó, uma mola. Essa mola ela tem um comprimento inicial que eu vou chamar de x0. Aí depois, olha só. Por quê? Porque eu pendurei uma esfera aqui, comprimento x. O que aconteceu? Aconteceu uma variação. Aconteceu uma variação no comprimento da mola. E quanto maior a variação no comprimento dessa mola, maior a energia elástica, maior a força elástica que essa mola pode proporcionar. Virem a página, vão para a página 28. Na página 28 a gente vê o mesmo desenho, e aí nós temos também, depois do desenho, uma explicação aí nesse laranjinha, que fala o seguinte. A força elástica é uma grandeza vetorial. Lembrando, grandeza vetorial é aquela que tem intensidade, direção e sentido. Força elástica é uma grandeza vetorial resultante da deformação de um corpo ou material elástico, que pode restituir seu formato natural após ser deformado, cessada a força que a deforma. Por exemplo, se eu tiro aqui essa esfera, ela vai voltar ao normal, do jeito que ela estava aqui inicialmente. Né? Você mesmo, você pode pegar aqui ó, o espiral do seu livro. O livro de vocês não tem espiral, né? Mas pega o espiral de um caderno e você pode deformar com a sua mão, você aplicando força. Né? A força elástica tem a mesma direção, mas sentido oposto à deformação. É representada por força elástica, FEL, minúsculo, e por ser uma força, é medida em newtons no sistema internacional, tá bom? Como determinar a força elástica? Nós determinamos a força elástica através dessa equação aqui, ó. FEL é igual a K vezes ΔX. Esta equação mostra pra gente o resultado dessa força elástica. Tá, e esse K? De onde veio esse K aí? Esse K se chama constante de deformação. Os íntimos costumam chamar ela de constante de deformação. Aqui no Brasil nós usamos um tipo específico de mola para os equipamentos. E esse tipo de mola, ela tem um nome, é helicoidal. Helicoidal. Vou escrever aqui, porque vai aparecer muitas vezes no exercício. Molas helicoidal. Helicoidal. É o nome, é o tipo da mola. Então essa constante geralmente tem o mesmo valor. A não ser que no mundo encantado da física o exercício mude um pouquinho, né? Mas geralmente é assim que nós usamos, tá? Essa fórmula ela aparece para vocês na página 29. Tem exemplos resolvidos para vocês terem uma ideia de como fazer exercícios com força elástica. Muitos alunos podem me perguntar na aula de amanhã do Microsoft Teams, tá, mas tem fórmula aí na página 30 que o K está negativo. Na verdade, o positivo ou o negativo só quer dizer o seguinte, está tendo uma expansão ou uma contração da mola. Se for positivo é porque ela expandiu, aumentou o tamanho da mola. Se for negativo é porque contraiu. A única coisa é isso, tá bom? Na página 31 está falando sobre um gráfico de força elástica, eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar agora sobre a página 32. Porque na página 32 nós temos exercícios. E para resolver eles, acho que dá para começar aqui com a lousa do jeito que está. Daqui a pouco a gente apaga. Vamos lá. Uma outra coisa interessante no estudo da força elástica
é uma lei que chama Lei de Hooke. A Lei de Hooke ela foi usada em uma série que é o Prison Break. Uma das fugas dos irmãos da cadeia é quando ele faz pontos específicos. Ele fura pontos específicos na parede. Esses pontos específicos que ele fura na parede faz com que mesmo uma estrutura como essa parede aqui de trás que a lousa está fixada hoje, mesmo uma estrutura dessas, quando você faz ponto específico na estrutura de uma parede, na dimensão dessa parede, você consegue a derrubar sem um mecanismo superior, né? Você de dentro da cadeia, por exemplo, né? No caso deles, dentro de uma cela, eles conseguiam derrubar aquela parede para determinada fuga, através de pontos específicos. Isso se deve à elasticidade daquele material, daquele conjunto, no caso de uma parede, tá bom? Então eu conseguiria fazer isso, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Isso compreende a nossa conhecida lei de Hooke. No exercício 1 ela é citada, no exercício da Universidade Federal de Roraima. Quando aplicamos uma força numa mola, podemos produzir uma deformação nela. Conforme a lei de Hooke, podemos afirmar que... Qual das alternativas? A deformação é sempre a mesma? Não. A deformação é inversa? Não, não tem nada de inversamente. Ó, a fórmula é diretamente. Todo mundo mexeu com um, mexeu com o outro diretamente. A deformação é inversamente? Não, na C. A D, a deformação é diretamente proporcional à massa? Tem alguma massa aqui na fórmula? Não tem massa na fórmula, não é a D. E, a deformação é proporcional à força aplicada? Quanto mais força eu aplico, maior a deformação. Quanto maior a deformação, maior força aplicada. Ok? Exercício 1, na página 32. Página 32, o 1 é E, de estranho, igual vocês. Vocês são estranhos. 1E. Bom, para fazer o 2, vamos ter que apagar a lousa. Pronto, vamos lá. Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte. Vamos lá. Considere uma mola que obedece à lei de Hooke. Portanto, a gente pode usar a nossa equação, nossa fórmula. Está utilizando a lei de Hooke, a gente pode usar a nossa fórmula. Um corpo aplica uma força de 9 newtons. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, página de número 32, exercício 2. Ele falou que a força é igual a 9. 9N. Beleza. Ela se deforma em 5 centímetros. Então, o ΔX são 5 centímetros. Eu vou anotar aqui 5 centímetros. Só que a gente já tem que transformar isso para metro. 5 centímetros são quantos metros? 0,05 metros, porque nós dividimos por 100. Olha só. Vamos ver qual é a pergunta aqui, né? Tô contente aqui com essa divisão, né? Ó, todo mundo sabendo fazer essa divisão por 100, isso é uma coisa boa. Determine qual é o valor da constante elástica. Vamos achar aqui a constante elástica no item A. Então, no item A, a gente vai fazer a seguinte conta, né? Ó, constante elástica, interrogação. F é igual a K vezes ΔX. Então, o F é 9, que é igual a K vezes 0,05. K é igual a 9 dividido por 0,05. E aí essa divisão resulta num K igual a... Deixa eu usar minha cola aqui. Deu 1.800 Newton por metro. Espera aí. Só um segundo. 1.800, não, 180. 180. É o frio. 180 newtons por metro. Na minha apostila ele coloca a resposta em notação científica. Anda 2 casas com a vírgula, na vírgula está aqui, anda 1, 2, daí deu 1,8 vezes 10 ao quadrado. Mas não é necessário, pode deixar 180 mesmo newton por metro. No item B ele fala assim, qual seria o valor da deformação da mola em centímetros se a força aplicada fosse de 22,5? Vamos trocar aqui, vamos fazer de azul. Item B. Deixa eu fazer um traço aqui para separar o item B. Então agora ele troca, ele fala que a força é de 22,5. 22,5. Vocês precisam entender que o K é uma constante, nós encontramos o valor dele. Agora começou a variar, no item B começou a variar o quê? Variaram a força.
Mexeu no valor da força. Mexeu no valor da força, mas o K tem que continuar o mesmo. Então o que vai mudar aqui é o ΔX, é o que eu tenho que procurar. Então 22,5 é igual ao K 180, certo? Vezes ΔX. Então ΔX é igual a 22,5 sobre 180. E isso vai chegar, olhando aqui na minha colinha, vai dar, vamos lá, ΔX é igual a 0,125 metros. Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso mesmo, certinho. Duas casas, porque aqui ele está usando notação científica, por isso que eu estou... Mas é isso mesmo, 0,125. Se vocês tiverem dúvida, depois dá uma conferida aí com máquina de calcular, mas é isso mesmo, tá? Tá certinho. Chegamos no resultado. Vocês percebem, ó, eu vou tirar esse traço daqui, separar aqui de verde, ó. Isso aqui é o exercício 1 inteiro, né? Ó. Parte A e a parte B. Vocês percebem que não é tão difícil trabalhar com a força elástica. Mexe com a unidade de medida, coloca cada valor correspondente, sabendo que o K nunca muda, o K é sempre uma constante, a gente consegue chegar lá. Para fazer o exercício 3, a gente precisa conversar um pouco sobre o gráfico, que eu falei que eu ia pular aquela hora. Então, agora é a hora de a gente pensar de novo no gráfico. O gráfico de uma mola, o gráfico de uma força elástica tem que ser um gráfico de uma equação do primeiro grau, com uma reta crescente, como está na página 31, né? A gente tem ali a mola A e a mola B, a mola A em verde, a mola B em vermelho. Eu tinha visto um outro gráfico melhor aqui, acho que eu estou ficando louco, acho que eu não vi não. Tem só esse mesmo, né? É, só esse mesmo. Então a gente tem aí, ó, a mola A e a mola B. A mola A em verde, até aquele ponto tracejado em laranja, né? A gente tem um gráfico de uma força elástica crescente. Equação do primeiro grau crescente. Então nós não estamos falando de uma parábola, né? Nós estamos falando de um gráfico em forma de reta, que pode ser essa reta crescente para cima quando o nosso valor for positivo, quando estiver tendo uma expansão, quando estiver aumentando a variação no comprimento da mola, ou a gente também pode falar de um gráfico, que nós não temos aqui a demonstração na apostila, mas nós podemos falar também de um gráfico decrescente, uma equação do primeiro grau decrescente, onde aqui a gente está tendo uma contração, né, ó, no ΔX. Esse ΔX seria negativo, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar de gráfico, para a gente poder resolver o nosso exercício 3. O nosso exercício 3 fala assim: um engenheiro necessita determinar a constante elástica de uma mola que será utilizada em um dispositivo eletrônico. Para isso, ele exerce uma força sobre a mola e utilizando um dinamômetro. O que é um dinamômetro? Dinamômetro é um instrumento que mede peso. Tá bom? Ele fica dentro de uma balança. Qualquer tipo de balança possui um dinamômetro. Bom, ele mede com a régua a deformação sofrida pela mola. Esses dados são utilizados na construção do gráfico a seguir. Usando esse gráfico, primeiro ano, determine a constante elástica da mola em unidades do sistema internacional. Por quê? Porque no eixo X, a gente percebe que a deformação, o X, está em centímetro. Então a gente vai ter que passar para metro. Bom, nesse momento eu falo para vocês que vocês podem escolher os dados que vocês quiserem, desde que eles estejam ligados. Por exemplo, ó, deixa eu largar o microfone, deixa eu largar a caneta. Colocando a apostila aqui em frente à câmera, eu posso escolher, pegar, por exemplo, o 20 para força e o 2 para deformação. Ou 40 para força e 4 para deformação. Ou 60 para força e 6 para deformação. Desde que vocês peguem dados respectivos, correspondentes, a gente pode escolher o que a gente quiser, vai dar o mesmo resultado. Eu vou escolher aqui os 6 e os 60 porque eu gosto mais. Então, no lugar... Deixa eu colocar a fórmula aqui, para quem esqueceu já. Então, no lugar do F eu ponho 6, né? Desculpa, 60, né? O F é 60. O K é o que eu quero descobrir. E o ΔX eu vou colocar 6? Não, 6 está em centímetro, eu vou colocar em metro. Presta atenção aí, meu. Fica conversando, não presta atenção. 0,06. Então, K vai ser igual a 60 dividido por 0,06. Então, esse K vai ser igual a... Essa é de alternativa? Não, né? 1000. 1000 o quê? Ó, 60 está em Newton e o ΔX está em metro. Newton por metro. Tranquilo, fácil, pegamos dados do gráfico. E o gráfico vai ser super importante
para o trabalho que eu vou passar para vocês fazerem aqui na nossa próxima aula, né? Essa está sendo na aula 8, a aula 9 é um trabalho que vocês vão estar fazendo, então essa questão do gráfico é super importante. Bom, eu acho que já está bom, a gente termina aqui no exercício 3 por enquanto, finalizamos no 3, essa aula de número 8. Façam tudo direitinho, faz tudo direitinho no caderno, na apostila. E próxima aula eu já indico o que é o trabalho e já indico também os exercícios do caderno de atividades para vocês estarem treinando, tá bom? O exercício 4 e o 5 faremos juntos na aula do Microsoft Teams. Grande abraço!